Senhor presidente José Medeiros, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a exemplo de praticamente todos os outros oradores que me antecederam, eu ocupo nesse instante esta tribuna, senhor presidente, para trazer uma análise das manifestações ocorridas ontem, que, na minha opinião, muito mais do que puras e simples, expressivas manifestações, são revelações de um sentimento que o povo brasileiro tem nesse instante, e não é pouco o que se viu ontem, e principalmente considerando-se que é a terceira manifestação num curto intervalo de tempo de 6 meses, com multidões ocupando centenas de cidades do Brasil, inclusive no interior do Nordeste, como aconteceu não apenas nas capitais, e a mídia, por razões compreensíveis, termina mostrando apenas o que aconteceu nas capitais dos estados brasileiros, e aqui e acolá uma cidade maior do interior de São Paulo, mas não foi visto pela grande imprensa, ou apresentado por ela, manifestações que ocorreram em praticamente todas as cidades do interior de todos os estados do Brasil, e com destaque especial para a região Nordeste. Além daquilo que já foi dito aqui, do ambiente de paz, de harmonia, não se viu, em nenhuma das 3 manifestações, não foi apenas ontem, não se viu uma lâmpada quebrada, não se viu uma vitrine arranhada, famílias inteiras, crianças, os idosos, de forma pacífica, caminhando pelas ruas do Brasil, cantando o hino nacional, num dos dias mais belos da nossa democracia. Se o 15 de março tinha sido já bonito, a manifestação de abril completa esse cenário de beleza, e ontem emoldura essa projeção que estamos fazendo para o futuro melhor que todos nós queremos para o nosso país. Vou destacar um outro aspecto. Olhei com muita atenção. Nas imagens da televisão não se viu uma só pessoa, não é que não fosse permitido, mas não se viu um só brasileiro com uma latinha de cerveja na mão. Não tinha bebida alcoólica, como se vê em outras manifestações promovidas, patrocinadas, para se dar a sensação de apoio. Ou seja, o que se viu ontem no Brasil é o povo brasileiro na rua para reafirmar mais do que um movimento político, é um sentimento nacional. Portanto, é um equívoco muito grande quem tenta mensurar esse sentimento pela quantidade de pessoas nas ruas. Se foi maior ou menor do que março, isso é irrelevante, não tem expressão nenhuma, porque se você esquecer o que aconteceu em março e olhar de forma atenta o que foi visto ontem, é grandioso o que foi visto ontem. São poucas as nações do mundo que, num intervalo de tempo tão breve, consegue fazer 3 manifestações com esse porte, com esse vigor, com essa força de indignação, de revolta e de desejo de mudança. Ou seja, só aquele que não quer realmente compreender a realidade do Brasil não entenderá todo esse sentimento da nação brasileira, do nosso povo, como um desejo firme de mudança. E o governo, mais uma vez, se mostrará deslocado da realidade, como já o fez em vários outros momentos, se não compreender esse recado. Por mais que se possa tentar tirar o país da crise, a ausência de credibilidade do atual governo cria um obstáculo quase que intransponível para que o país supere suas dificuldades. A ilegitimidade do mandato da presidente Dilma Rousseff cria uma barreira, coloca o país numa redoma como se nós estivéssemos condenados a conviver com a crise
enquanto durar sua permanência na presidência da República, porque a crise no Brasil tem nome e sobrenome: Dilma Rousseff. É a presidência da República que faz com que o país se afunde cada vez mais nas dificuldades, e a essa altura, eu que tantas vezes desta tribuna pedi, em nome do PSDB, em nome do povo brasileiro, que a presidente Dilma Rousseff do PT formulasse um pedido formal de desculpas, um pedido de perdão ao povo brasileiro, eu acho que já está tarde. Nem isso mais resolverá o problema, porque ela perdeu o tempo certo para esse pedido de desculpas, de perdão, com a humildade que a situação exigia. Nem isso mais adiantará. E talvez o único gesto de grandeza que reste à presidente da República é, de fato, renunciar para abreviar o sofrimento do país, afundado numa crise econômica por ela provocada, afundado numa crise política que é dentro da base do governo, porque a crise vem exatamente das disputas dentro do próprio PMDB e alguns outros partidos da base, sem falar na profunda crise ética que assola o Brasil. E o governo, não o Brasil nada tem a ver com os desmandos e os atos de corrupção praticados pelo PT e o governo da presidente Dilma. Mas o fato é que a presidente disse recentemente: não conhecia os acontecimentos de corrupção dentro do governo que ela comandava, mesmo tendo sido ela ministra da Casa Civil e também ministra das Minas e Energia, que é o ministério que tem a responsabilidade de comandar a Petrobras, e na condição de ministra das Minas e Energia, ela presidiu o Conselho Administrativo da Petrobras. Ela presidia o Conselho Administrativo da Petrobras. Mesmo assim, ela alega desconhecer todos esses fatos. Só que, infelizmente, a palavra dela perdeu a credibilidade, porque, na campanha, ela enganou a população brasileira inteira, dizendo que também não sabia da realidade econômica. Será que ela vai poder dizer que aquilo que foi dito na campanha de 2014 era do desconhecimento dela? Não, claro que não. Ela, de forma deliberada, por uma escolha de um caminho de se tentar ganhar a eleição a todo preço, a todo custo, resolveu enganar de forma desleal a confiança do povo brasileiro, porque tudo que está acontecendo hoje já era do conhecimento dela. E o Fato Online, que é um site importante de notícias, é muito jovem o Fato Online, deve ter aí seus 4, 5 meses de existência, publica uma matéria hoje muito importante, assinada pelo repórter, pelo jornalista Lúcio Vaz, onde fica comprovada a participação da presidente Dilma Rousseff e do próprio vice-presidente Michel Temer nas chamadas pedaladas fiscais. A matéria do Fato Online, e quem puder ter acesso à internet, visite o site, revela a assinatura de decretos de suplementação orçamentária, seja por excesso de arrecadação ou por vendas de títulos do Tesouro, que deram o lastro para as chamadas pedaladas fiscais. E aí fica caracterizado o crime de responsabilidade. E nós vamos aguardar o Tribunal de Contas da União fazer a análise não apenas das pedaladas fiscais, que são aqueles empréstimos ilegais que o governo federal, comandado pela presidente Dilma Rousseff do PT, fez, contrariando o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe, que veda de forma definitiva, peremptória, que o órgão controlador tome empréstimos a bancos que é por ele controlado, ou seja, bancos que são controlados pelo governo federal não podem, sob hipótese nenhuma, emprestar ao próprio governo federal. Assim reza o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos a assinatura da presidente da República, do vice-presidente, nesses decretos, o que caracteriza o pleno conhecimento do procedimento ilegal das pedaladas fiscais. Sem falar
em outro aspecto grave, que diz respeito também a gastos além do que a lei orçamentária autorizava. Fora essas discussões no Tribunal de Contas da União, temos também os processos no Tribunal Superior Eleitoral. E na semana passada ficou a sensação que houve a suspensão de um julgamento por parte do TSE em decorrência de um pedido de vistas do ministro Fux. Mas é bom esclarecer que outras ações tramitam no TSE, o que poderá levar à cassação da chapa e, consequentemente, à realização de novas eleições no Brasil. Tudo isso, quero deixar claro, rigorosamente dentro da Constituição, em respeito à legislação brasileira. E isso nós do PSDB não abrimos mão. Estaremos sempre defendendo a Constituição. Como bem disse ontem em Belo Horizonte e na sexta-feira em Maceió, o nosso presidente nacional, o senador Aécio Neves, a Constituição é a nossa arma. E será com ela que nós vamos lutar pelo fortalecimento das instituições, para que as apurações tenham prosseguimento, para que nós possamos tirar o Brasil da crise, fazendo cumprir a Constituição e fazendo respeitar a legislação infraconstitucional. E pelos crimes praticados pela presidente Dilma Rousseff durante o período eleitoral, os crimes do campo eleitoral, tenho certeza que pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral também temos essa possibilidade real de novas eleições para que aí finalmente possa nascer um governo com a credibilidade e a legitimidade necessária para retirar o país da crise. Porque a crise se aprofunda, ela se avoluma e ela é retroalimentada pelo próprio governo da presidente Dilma Rousseff. E o que a população deseja é, lógico, o fim de todos esses escândalos. A nação cada vez mais estarrecida, perplexa com as revelações das investigações da Lava Jato. São bilhões e bilhões de reais roubados do povo brasileiro, o que põe por terra o discurso que o PT defende os pobres, porque quem defende pobre não rouba a população pobre, essa que é a mais pura verdade. E além de todo esse fim de um ciclo de poder e de um sistema de manutenção de poder, um novo governo traria a legitimidade para que possamos repactuar a nação e a federação, uma vez que estados e municípios estão falidos, alguns deles chegando até o ponto, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, de não ter condições de pagar o funcionalismo, ou mesmo adiando obrigações que são inadiáveis, municípios que não têm capacidade alguma de resolver os problemas do cotidiano, e aí estão postos os desafios da educação, da saúde, do transporte, da moradia, sem falar no aspecto econômico, quando o governo da presidente Dilma Rousseff do PT, contrariando tudo que ela havia prometido durante a eleição, chegando a usar uma expressão muito popular, nem que a vaca tussa, e a vaca está tossindo, vai morrer de pneumonia, porque a receita que o governo está usando para combater a inflação é através do desemprego e da diminuição do poder de compra do trabalhador. Numa atitude perversa, cruel, de fazer, digamos, uma quimioterapia na economia para poder controlar a inflação essa que já chegou a mais de 10%, sobretudo para os mais pobres. Basta olhar o que acontece, por exemplo, com a conta de energia, com a conta de luz, que não para de subir, sem falar nos aumentos de combustível, na alta do dólar, que tem pressão inflacionária. Então, o governo mantém esses juros de forma injustificável na estratosfera, porque não há mais inflação de demanda. Você tem no Brasil, há muitos anos, uma inflação de oferta. A indústria nacional foi destroçada, porque você manteve um câmbio artificialmente baixo, isso facilitou as importações, e ao tempo em que as nossas fronteiras estavam abertas para as importações, a indústria nacional ia morrendo lentamente, chegando à crise grave que estamos vivendo agora. Com o câmbio no patamar que está, a indústria poderá recuperar alguma competitividade
para ter espaço de exportação. Tem um aspecto positivo que deve ser reconhecido. Mas esse dólar no patamar atual tem também forte pressão inflacionária. Então, o que o governo tem feito é algo muito duro para a sociedade brasileira. O ano que vem a tendência, sim, é que a inflação diminua. Mas diminua por quê? E a que preço? Vai diminuir porque os juros vão estar na estratosfera, o desemprego campeando e o poder de compra do trabalhador sendo reduzido de forma constante. Aí a inflação, a economia vai minguar, controla-se dessa forma a inflação, há uma recessão que deve durar pelo menos 2 anos. Já temos analistas de mercado projetando uma retração de PIB que poderá chegar aos 3%. Até mesmo o governo já começa a admitir 1,8% de retração, mas todo o mercado, no mínimo, está projetando uma diminuição do produto interno bruto, que é essa soma das riquezas nacionais, em pelo menos 2,4%. E, como eu disse, repito, já tem projeções que levam para uma retração de 3%. Isso para 2015. 2016 não será muito diferente. Teremos aí projeções com crescimento perto de zero. Ou seja, o povo brasileiro vendo escorrer pelo ralo a maior conquista que esse país alcançou nos últimos anos, talvez uma das maiores conquistas de toda a nossa história, que foi sair daquele período da hiperinflação, e não há castigo, não há penalização maior para o trabalhador do que a inflação, que corrói o poder de compra da família brasileira. A cada semana ou a cada período que você vai ao supermercado, à feira, à mercearia, você compra menos com o mesmo dinheiro. É isso que as pessoas estão sentindo no seu dia a dia. E foi exatamente o Plano Real que ofereceu a estabilidade econômica para se assegurar o controle da inflação, a estabilidade e o piso firme, ou seja, a base, o alicerce sólido para que o Brasil crescesse, para que o Brasil pudesse ter, inclusive, no campo social, avanços. Então, aquela base, aquele alicerce que tem que ter em toda a construção, está sendo destruído pelo governo do PT. Foi construída uma base sólida e, infelizmente, essa base foi ameaçada porque, para ganhar a eleição, o governo agiu de forma irresponsável, de forma desmedida no que diz respeito às suas atitudes, aos seus atos, e hoje o Brasil paga o preço de ter no governo federal um partido que deixou de ter um projeto de Brasil para ter exclusivamente um projeto de poder. E o que é mais grave, esse projeto de poder financiado pelo crime da corrupção, com a presença de verdadeiras quadrilhas assaltando o povo brasileiro. E não é só na Petrobras, a Operação Lava Jato agora chega ao Ministério do Planejamento e parece que é aquela imagem do fio de novelo que você vai puxando, puxando e não tem mais fim, porque, infelizmente, se instituiu essa prática de corrupção como um método de governo. Não era uma coisa, um ato isolado, deixo daquele agente político ou de um burocrata, como deve ter existido em todos os governos, em todos os países do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade. Mas aqui no Brasil, não. Aqui se instituiu essa prática como método de governo para alimentar a opção que foi feita de formação de uma maioria política no Congresso Nacional, à base do patrimonialismo, do toma lá da cá, da troca de cargos, e agora vem a imprensa trazer novamente em suas páginas a notícia que a recomendação é que a presidente Dilma entregue aos partidos com porteira fechada, como se o povo brasileiro tivesse mais paciência e tolerância para ouvir esse tipo de coisa. Então, não há mais, eu acho que, tempo para pedir de desculpas, como foi cobrado muitas vezes, esse tempo passou. A discussão sobre uma pauta objetiva nós estamos dispostos a fazer, porque essa palavra diálogo fica um lugar comum, todo mundo usa isso de forma permanente, virou um lugar comum, a oposição se dispõe a discutir com o governo, dentro do Congresso, fora dele, uma pauta objetiva, que começa com o exemplo do próprio governo, redução do número de ministérios, redução da máquina pública, desaparelhamento do Estado
por parte dos partidos dos trabalhadores, e sem que esse primeiro gesto seja feito, não há hipótese de ter conversa, porque faltará lealdade, faltará sinceridade em qualquer proposta de ajuste de um governo que mantém essa estrutura gigantesca, zombando da cara do contribuinte. O contribuinte se sacrificando, pagando mais impostos, medidas que aumentarão a carga tributária, podem anotar, então as pessoas suando, lutando diariamente, e o governo achando que nós somos obrigados a manter essa máquina corrupta, perdulária, incompetente, ineficiente, incapaz, para alimentar o projeto de poder do PT. Chega, basta! As pessoas não aguentam mais isso, ninguém mais aguenta trabalhar e pagar imposto para manter um Estado inchado com 39 ministérios, com milhares e milhares de cargos comissionados, ocupados pelos petistas e seus simpatizantes, que recolhem contribuição para o partido, para manter um projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Não, ninguém aguenta mais isso. E é o que está sendo dito, e é o que foi dito ontem nas ruas. Mas não podemos abusar da paciência do nosso povo. Não podemos achar que vamos tolerar isso a vida inteira. Há uma mudança em curso, é um curso irreversível. Tenho certeza que o Brasil, como sempre foi, sairá mais forte, porque o país é e sempre será maior do que qualquer crise. O que nós queremos é abreviar a crise. O que nós queremos é encurtar o tempo de crise. E a forma mais eficaz, mais rápida para o encurtamento desse tempo de crise seria um gesto de grandeza por parte da Presidente da República, com a renúncia do seu mandato, para que nós pudéssemos ter um novo governo legitimado e com a credibilidade necessária para fazer a concertação que o país precisa e, naturalmente, caminhar na direção daquilo que é o grande anseio da população brasileira. O brasileiro sonha com o fim da corrupção, sim, é uma exigência nacional, por óbvio, mas deseja que tenhamos mudanças na saúde, na educação, na mobilidade urbana, na moradia, nos serviços, de forma geral, que são prestados pelo Estado, e aí o Estado eu incluo os governos municipais e também os estaduais, que são extremamente precários. Perdemos a chance nesse movimento histórico, e eu concluo, senhor presidente, minha fala, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, né? Nós perdemos esse movimento histórico, perdemos a chance de sair do período da ditadura militar para a da estabilidade econômica e, a partir dessa estabilidade econômica, modernizar o Brasil. Não houve essa modernização para que fizéssemos ou construíssemos um país moderno, competitivo, que gerasse empregos para aqueles que querem trabalhar, querem produzir, e, pelo contrário, se optou por um caminho na política terrível de cooptação, de compra de apoio parlamentar, e, para isso, foi preciso montar essa estrutura de corrupção dentro da máquina pública federal, fora os casos já revelados, pelo menos parcialmente revelados, de enriquecimento ilícito, porque não vamos falar apenas de crimes que foram praticados para financiar a máquina partidária, não. Tem enriquecimento ilícito sendo desvendado, apresentado de forma cabal, de maneira absolutamente clara, nas investigações da Lava Jato, e por isso que o juiz Sérgio Moro ontem foi o mais saudado e apoiado pela população brasileira pelo trabalho sério, dedicado que vem fazendo ao lado da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e é nesse fortalecimento das instituições que deveremos trabalhar. Mas, além disso, o fim da corrupção é um desejo do povo brasileiro. Nós temos outros sonhos, que é exatamente um país que consiga atender melhor a sua população diante de uma carga tributária tão alta. Então, presidente, ao agradecer mais uma vez o tempo que me foi concedido, a audiência daqueles que nos acompanham pela TV Senado, muito obrigado pela audiência, também dos que nos acompanham pela Rádio Senado. Eu me despeço sabendo que amanhã voltaremos para continuar o bom combate, com firmeza, com altivez, com coragem, para que o Brasil mude, como é o desejo de todos os brasileiros, e, naturalmente, mude para melhor. Muito obrigado.